Olá pessoal, espero que estejam acompanhando. Estamos iniciando a nossa live aqui desse domingo, né? Hoje a gente tem um convidado especial, o Padre Wilson Grow, que vai entrar através do Instagram da rede do Instituto Wilson Grow. Então, inclusive peço o apoio de quem está acompanhando já a live, se puder entrar em contato lá com o Padre Wilson para que ele entre a partir do perfil da rede Instituto Wilson Grow. Então já quero aí cumprimentar a galera que está entrando, a Bel, o Deck, uma galera já dando um alô aí para todo mundo. É bem importante a participação de vocês. E agora a gente só vai esperar e aguardar o Padre Wilson para vir participar dessa live, né? Então a gente tem feito aí uma série de discussões e debates aqui pelo Instagram. Espero que esteja chegando bem aí o áudio, a imagem, né? A gente sempre tem alguns problemas assim com essas tecnologias. A ideia, a Isabela entrou, a Isabela também é da Rede com a Rua. De repente a Isabela pode se comunicar lá com o Padre Wilson para ele entrar pelo perfil da rede do IVG, e aí eu mando o convite para ele. Pode ser, Isabela? Consegue dar esse apoio aí? Então, pessoal, a ideia principal é a gente discutir um pouco à luz de alguns temas, né, como a equidade nesses períodos de pandemia. Também a gente discutir à luz da ecologia, da justiça social e da solidariedade, né? Acho que são temas que a gente vem atuando já há um bom tempo e que agora se fazem altamente necessários e urgentes, né? Então, o Padre Wilson chegou aqui, eu vou convidá-lo para fazer parte aqui conosco, tá, galera? Então, ele aceitar lá agora. Em breve o Padre Wilson entra aqui na nossa aí já tá conectando. Acho que baixou lá, acho que ele não conseguiu conectar, mas estamos entrando aí, pessoal. Vamos ver aí. Agora sim. Pronto. Pronto, agora já está conectado a todo mundo que está com. Padre Wilson tá com dificuldades lá de conexão. A gente está aqui esforçando aí para começar. A ideia, pessoal, é a gente fazer um debate aqui qualificado sobre os temas da equidade, solidariedade em tempos de pandemia, ecologia e justiça social. Oi, Padre Wilson é nosso Marquito. convidado hoje. Oi, Padre Wilson, tá ouvindo? Tô. Tá me ouvindo? Eu tô lhe ouvindo muito bem. Agora é a imagem que não está aparecendo nesse momento. Tá. Como a gente não é Mas muito fraco nisso, onde é que a gente aperta para sair a imagem? não, eu acho que é uma questão de conexão mesmo. De repente é problema de conexão, né? Espero que as pessoas que estão acompanhando estejam só nos dar um retorno, se estão conseguindo acompanhar a imagem e o áudio, e a gente vai dar início assim mesmo. Acredito, Padre Wilson, que seja por conta da conexão, da qualidade de conexão que tem aí mesmo. Ok, Marquito. Tu estás me ouvindo? Eu estou lhe ouvindo, eu acho que a gente pode... estão falando que de repente o senhor tem que ligar o vídeo. O vídeo... Tá, como é que eu faço para ligar o vídeo? Quem é experiente nisso? Vídeo. O áudio está ok. Eu acredito, Padre Wilson, que que esteja por conta da dificuldade com a conexão aí, sabe? Sim. O senhor tá sozinho nesse momento aí, né? Eu tô sozinho aqui, sim. Tá, então tá. Acredito que seja por conta da conexão, tá? Então a gente acho que pode dar... estão falando aqui, o pessoal que está acompanhando a live está falando que o senhor pode ligar o vídeo. Acredito que
a gente pode fazer o seguinte, Como é que a gente liga pode o vídeo desconectar aqui? essa... Ou Eu vou fazer o conecta seguinte, eu de vou novo? desconectar essa ligação e vou reenviar o convite para o senhor entrar, tá bom? Tá, ok, beleza. Tá bom. Ótimo, pessoal. A gente está aqui tentando conectar com o Padre Wilson, só mais um minutinho. Aqui, ó. Chegou mais um pedido aqui, vamos ver se a gente consegue aqui. Vai dar certo, hein, pessoal? Aí, ó, vai dar certo. Convidei novamente o Padre Wilson para acompanhar a nossa live. Ele tem que dar um ok lá. Agora sim. Agora entrou. Agora Ok. sim, uhum. Ok. Tinha alguma coisa que não funcionava. Tá bom, boa tarde. Boa tarde, Padre Wilson, seja bem-vindo. Obrigado, Maurício. Obrigado eu que agradeço. Eu que agradeço o convite. Falar com o pessoal que esse convite ele surgiu num desejo também do próprio Padre Wilson de começar a fazer essas reflexões que a gente vem fazendo às vezes com os nossos grupos e ampliar essas discussões, né? Então acredito que é fundamental nessa perspectiva de a gente socializar um pouco do que a gente está fazendo, do que a gente está pensando, refletindo, agindo, né, nas nossas teias, nas nossas redes, assim. E a ideia hoje, Padre Wilson, é a gente conversar um pouco sobre o tema desse momento de pandemia, né, sobre solidariedade, equidade, ecologia e justiça social, né? Acredito Sim. que a gente... a nossa reflexão é que a gente está numa crise profunda e ela não é uma crise somente de uma doença, de uma pandemia, mas é uma crise sanitária, social, econômica, política, ambiental, né? Se a gente for na base dessa problemática, a gente se encontra um desequilíbrio ambiental que propicia o desenvolvimento de doenças e de endemias, pandemias e epidemias, né? Então também refletir a luz da ecologia, do modelo que a sociedade vem utilizando o ambiente, né? Então, é legal a gente falar um pouco disso. Além de fazer uma reflexão, a gente também pretende apontar algumas saídas e sei que o senhor produziu 2 importantes artigos e textos, né? Até a gente falar um pouco sobre isso. E também como que o mundo está vendo essas perspectivas, né? Se o senhor quiser se apresentar e começar a iniciar essa conversa, a gente agradece. Sim, eu sou o Padre Wilson, moro na periferia já há 39 anos, estou nessa cidade há 44 anos e tenho trabalhado continuamente com as periferias da cidade, articulando essas relações centro e periferia, discutindo a questão da cidade, na compreensão da cidade real, que eu sempre digo, né? Da gente não perder o contato com esta cidade real. A cidade real é a cidade de quem a produz, e quem a produz é a periferia, né? Então, agora pensando um pouco na direção do teu panorama, um pouco da questão da crise que a gente vive nesse momento, e desse processo da pandemia, e economia, e vida, e toda essa discussão da importância do cuidado, da defesa, e de pensarmos a construção de uma narrativa. Eu acho que a crise nos coloca numa dimensão muito profunda de ter que repensar até então as questões, né? E uma das questões talvez mais profunda que nós estamos vivendo e que a gente não pode perder é a capacidade de olhar para dentro de si. E ao olhar para dentro de si, começar a estabelecer uma outra relação. Uma relação diversa com os humanos, com os que têm vida, com o meio ambiente, com a construção dos recursos, com a socialização dos recursos, o acesso desses recursos. E por trás de tudo isso está a grande estrutura do processo econômico que tem de ser repensado. Creio que eu queria partir de um documento que o Papa Francisco escreveu, e ele fala um planejamento na continuidade dentro da pandemia e na continuidade desse processo e pós-pandemia,
o Papa Francisco põe, eu acho, 4 pontos centrais, porque o Papa diz de que é necessário unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral, que entra de cheio na questão de um conceito de ecologia, num conceito de sustentabilidade, num conceito da interdependência. Eu acho que mais do que nunca vem à tona essa palavra interdependência. Agora, como entender a interdependência numa narrativa possível de construir as relações, e aí construir as relações em loco, na vida de uma cidade como a nossa, que é a grande Florianópolis, ou a nossa, que é Florianópolis, que já aponta 14 mil pessoas desempregadas. Já vínhamos com muitos problemas anteriores, né? O Papa coloca 4 elementos, assim, como centralidade de um pacto real com a humanidade. Aí o Papa, no primeiro elemento que ele coloca, ele diz assim, de que seremos capazes de atuar com responsabilidade diante da fome que muitos sofrem, sabendo que temos alimento para todos. Eu acho que entra de cheio nas discussões que a gente vem falando contigo, que é a questão da agroecologia e que é a questão de uma nova forma de produção e de sustentabilidade no planeta, que é um outro jeito de pensar o processo produtivo, o processo da segurança alimentar, né? Porque o problema, nós não precisaríamos que as pessoas morressem de fome. Eu acho que a fome não é o problema, a fome é um problema. Mas a fome pode ser superada se nós somos capazes de reescrever, reinventar esse processo, né, na compreensão do processo da cadeia produtiva alimentar e como trabalhar a inversão dessa cadeia produtiva alimentar hoje dentro de uma perspectiva de um outro jeito. E aí eu acho que uma solução concreta, real, campo e cidade, nessa dimensão já é a produção do movimento sem terra, é a dimensão agroecológica, é toda essa dimensão que tu vens discutindo, da importância das hortas, que é muito mais do que a horta, é pensar um conceito de agroecologia sustentável na vida de uma cidade. O Papa dá um outro elemento que ele diz assim, continuamos olhando para o outro lado com silêncio cúmplice dessas guerras fomentadas por desejos de domínio e de poder. Não tem mais sentido o poder enquanto concentração de renda, enquanto concentração de bens, enquanto concentração de expoliação. E aqui eu acho que uma das questões, quando a gente fala frente à pandemia, nós estamos salvando os bancos e não estamos salvando a população, não estamos salvando as empresas, não estamos salvando os trabalhadores e as trabalhadoras, né? E aí, repensar esse poder, repensar a estrutura que se constitui como modo de produção, né, dentro dessa direção do que produz aquilo que o Papa Francisco fala. Um outro elemento que o Papa Francisco diz que é importante é que essa pandemia tem que redimensionar e mudar estilos de vida que mergulham tanto, né, dentro de um encharcamento, ele diz, com o que é real. E o que é real? Real é o mundo da periferia. Real é o mundo dos empobrecidos, né? E aí ele diz, se nós somos capazes de passar por dentro desse processo, não? De entrar dentro dessa realidade, e aí numa cidade como a nossa, entrar dentro dessa realidade é passar por dentro da periferia, e passar por dentro da periferia e se deixar encharcar pela periferia e construir uma nova narrativa a partir de onde estão os nossos pés fincados no chão, porque ali pensa a nossa cabeça. A nossa cabeça não pensa da teoria, a nossa cabeça pensa onde os pés estão fincados no chão. Né? Então, pensar, passar por dentro disso, talvez seja o grande momento, não, de que um quarto incluído vai ter que passar pelos 3/4 excluído da humanidade para entender a vida real. Entender a vida real, quando a gente discute agora, né, a gente poderia dizer, parece que aparentemente amanhã as coisas voltam à normalidade. Não é verdade. Essa é uma questão que a gente pode conversar, só quero dar esse elemento também, porque não é verdade que as coisas voltam iguais amanhã.
esse senso de uma certa aparência de tranquilidade não é real. Nós, na periferia, já vimos problemas, estávamos vivendo problemas com a problemática do desemprego, com a problemática do subemprego, com a problemática da informalidade, com a problemática já das necessidades básicas profundas, como a questão do saneamento, como a questão da habitação, como a questão de geração, trabalho e renda, e isso vai se aprofundar muito mais ainda, e essa é uma realidade que a gente não pode ter como normal. Outra coisa que o Papa diz dentro dessa dimensão, que eu queria pegar só para dar uma dimensão do que sulhar a nossa conversa, não nortear, mas sulhar, porque nortear é olhar sempre para a estrela polar. Sulhar é olhar para o Cruzeiro do Sul, é a partir do Sul que a gente tem de olhar para uma perspectiva. Ele diz que a gente teria que adotar como comunidade internacional, né? Na comunidade internacional, ele diz que nós temos que adotar um movimento, um trabalho, uma proposição em relação à questão da devastação do meio ambiente, ou a gente continua negando esse meio ambiente. E aí ele diz assim, que o vírus que talvez a gente tenha de insuflar nesse momento e na civilização, é a civilização da esperança contra a angústia e o medo, a tristeza e o desalento, a passividade e o cansaço, e a gente construir a partir daí a civilização das alternativas. Não? Eu queria dar um pouco este impulso para a nossa conversa, porque a tua intuição já inicial já me deu um fogo interior enorme para a gente poder trabalhar de forma muito esperançosa essa tarde. Obrigado, Padre Wilson. É justamente isso que a gente quer fazer com esses espaços, que é dividir um pouco com as pessoas, até de forma usando as tecnologias, como essas lives que estão acontecendo, justamente para levar um pouco de esperança e de perspectivas a partir daquilo que realmente a gente já tinha a verdadeira radiografia de que não estava adequado e certo, porque, de certa forma, ou de alguma forma, o sistema do qual a gente estava vivendo, ele é totalmente excludente, ele exclui 3/4 da população mundial. Sim. E isso não pode ser normal e nem querer ser algo a ser retomado. A gente precisa justamente a partir desse momento em que o planeta parou, e isso é uma verdade, o sistema capitalista parou nesse momento, e parou por conta das vidas e por conta de uma grande preocupação e medo de uma contaminação real e concreta, do qual a gente precisa apresentar essas perspectivas. Eu acho que algumas lideranças mundiais, como o próprio Papa Francisco, já vinha apontando, né, no Laudato Si, ele já vinha apontando na campanha da fraternidade desse ano, já vinha apontando a partir do chamado que foi interrompido para as outras economias e a juventude do mundo e do planeta vir discutir outras economias a partir de que já não dá mais para a gente estar numa perspectiva capitalista, numa perspectiva liberal. E essa disputa mundial que está. E não é só uma disputa longe da gente, é uma disputa que ela se concretiza no dia a dia. Quando as organizações empresariais e comerciais, elas fazem uma reflexão que a partir que trazer a normalidade voltar ao nível de consumo e de relações de trabalho e de relações de acesso que tínhamos antes. Justamente aquele modelo é que nos trouxe a esse momento de crise e que nas periferias do mundo, e a periferia não é só geográfica, ela é também a periferia a partir do ponto de vista dos acessos, então ela pode estar em todo e qualquer bairro, ela já estava vivendo a partir de crises, né, constantes. Por exemplo, quando falta água, onde que falta primeiro? Falta nos morros, falta nas comunidades mais empobrecidas, para depois faltar nas regiões mais centrais e mais ricas da cidade, né? Por isso que eu acho, Marquito, sim, diga. Pode falar. Eu acho que nisso que tu estás dizendo, talvez dentro desta realidade, da gente não voltar à normalidade do que era antes, né? Nessa aparente, possível normalidade, que as coisas poderão voltar nos processos, talvez a gente tenha de pensar em construir nessa cidade um conselho, porque é no local que a gente tem de trabalhar. Olhar o planeta como bem comum é uma ideia, é uma possibilidade. Agora,
é no local que a gente começa a fazer. E aonde é o local mais visível, mais concreto, mais tocante, mais viável, é a cidade. A cidade é esse local, é o espaço local. E aí eu penso, Marquito, que a gente teria que pensar agora a construção de criar nessa dimensão do centro, do local, da cidade real e das perspectivas dessa realidade, não? Um conselho da cidade, não um conselho que existe da cidade pro forma, um conselho real, onde a gente pudesse trabalhar as instituições organizadas, as instituições das comunidades de periferia, as instituições, e eu acho que aqui a Câmara de Vereadores, no local, ela tem um papel fundamental em ajudar a construir uma perspectiva concreta, real, para as questões prementes. E uma questão premente é a fome, é a segurança alimentar, é a questão como é que nós vamos gerar trabalho e renda, como é que nós vamos trabalhar a questão de construção de uma perspectiva de saneamento, né? Então, essa dimensão talvez é a dimensão que a gente tenha de pensar os processos de um conselho interativo, de um conselho suprapartidário, de um conselho onde a gente traga para o bem comum a realidade premente desse processo todo, entende? A realidade, a questão real, né? A questão real vai ser os desempregados, a questão real é a fome, a questão real é como é que nós vamos gerar processo dentro dessa perspectiva. Então, nós não podemos ficar delirando. Meu medo é que a aparente liberdade vai para o delírio. E o delírio vai para um monte de ideias, monte de reuniões, monte de questões que a gente não seja pragmático. A fome não espera. A fome, a mãe, por isso que as mulheres são importantes, talvez o que vai se descortinar dentro desse processo da pandemia é a presença das mulheres, porque as mulheres, elas sabem que quando voltam para casa, o filho quer comer, o filho tem fome, a fome não espera, a mãe não espera. E aí eu acho que as mulheres vão ter um papel fundamental, porque elas são capazes de germinar perspectivas muito reais de saída. Então, como aproveitar esse potencial da periferia, como construir pessoas dentro dessa perspectiva, entende? Em que a gente temos todas as nossas diferenças, nossos modos de ver, de olhar o mundo, sem dúvida, mas nós temos de nos encharcarmos do que é real, entendesse? E aí eu colocaria para ti, do ponto de vista como sugestão, que tu poderias começar a puxar a partir de amanhã um conselho na cidade. E aí, redimensionar o papel da Câmara, sem dúvida. A Câmara, mais do que nunca, ela vai ter um papel fundamental frente à pandemia. Uma corresponsabilidade. E aí eu levantaria dois elementos na dimensão desse olhar, que é a importância da sociedade civil organizada, né? A importância da sociedade civil organizada e a importância do Estado. Mais do que nunca, a equidade do SUS é fundamental. Os testes têm de vir para a periferia. A gente tem de ter uma comunicação real com a periferia, uma comunicação de informação, uma comunicação de formação, uma comunicação de vírus testes, uma comunicação da presença das redes capilares que tem, por exemplo, o SUS através dos postos de saúde, dos CRAS, das organizações não governamentais, das associações de moradores, esse tecido social que tem essa capilaridade, ela tende nesse momento vir como protagonismo, como sujeito de processo, para a gente poder pensar uma realidade que rompa com o assistencialismo e gera dentro desse processo
protagonismo. E protagonismo é ser sujeito do seu processo. Então, a sociedade civil terá um grande papel e a gente tem de redefinir cada vez mais a função social do Estado. Mais do que nunca, o social, e quando eu falo o social é na compreensão do tecido social, né? Na mudança de estrutura. Esta realidade ela tem de vir agora à tona para que o Estado seja fortalecido a partir da realidade e não a partir da centralidade dos bancos. Senão nós vamos entrar na centralidade e defender os bancos, e quem vai pagar a conta de novo? Os trabalhadores, as trabalhadoras e as empresas. Né? Então, pensar a partir do micro, e acho que aí é pensar a partir do micro, dos limites de uma cidade. Uma cidade tem limite. E pensar a partir da construção dos seus limites, formas de enfrentamento, é fundamental. Né? E aí eu acho que os equipamentos de segurança alimentar, nutricional, os recursos, e aí investir em recursos nessa direção, vai ser a nossa salvação. Porque a nossa salvação passa em botar comida na mesa. E botar comida na mesa é gerar, sem dúvida, uma perspectiva orgânica, uma perspectiva agroecológica, uma perspectiva que tu já vens fazendo isso. Como se reinventar, ou como fazer esse micro no macro, entende? No macro de uma cidade. E uma cidade inteira se dê conta que é hora de dar esse passo. Eu acredito, Padre Wilson, observando o momento do qual a gente está aí há mais de 30 dias na cidade vivendo o sistema de quarentena, foi aberto os comércios a partir de amanhã na cidade. Isso muda a conformação da própria dinâmica da cidade. Tem vários serviços como o transporte público que não está ainda aberto, e isso, para nós que estamos preocupados do ponto de vista da saúde e da vida como centro, é preocupante porque a gente não vê as ações elas correlacionadas. Ao mesmo tempo, em contrapartida e paralela a isso, a gente observa inúmeras atuações e manifestações de coletivos solidários nos territórios, nos bairros, nas comunidades, nos setores, né, como nas instituições públicas, fazendo campanhas e mobilizando pessoas, recursos, materiais e tentando disponibilizar para suas redes de contato. A gente teve experiências e estamos tendo experiências super fantásticas, como a própria rede IVG, a própria Rede com a Rua, o próprio ICOM, as organizações como Campeche Solidário, Covid-19, Floripa e várias outras mobilizações que a gente consegue ver que tem mobilização suficiente, tecido social, capital social que sustenta a gente pensar em uma perspectiva, por exemplo, de um próprio conselho da cidade, onde o centro do debate é a vida das pessoas e a garantia da equidade, né? O senhor trouxe outro elemento para a fala, que foi na perspectiva de garantir que, por exemplo, os testes e as políticas de transferência de renda, elas consigam priorizar as periferias e as comunidades mais empobrecidas, porque é ali que estão os focos mais perigosos do qual a gente precisa resolver. E o terceiro elemento da sua fala fundamental, que é a necessidade urgente de se rearticular ou se articular uma rede de equipamentos públicos de soberania e segurança alimentar, que entram os restaurantes populares, as cozinhas comunitárias, os bancos de alimentos, as hortas e pomares urbanos, necessários numa articulação inclusive com o campo, onde os agricultores familiares também precisam ter prioridade na distribuição e em escoar os seus produtos, seus alimentos, né? Alimentos de qualidade, alimentos que são produzidos de forma agroecológica, preferencialmente, mas dizer que é possível alimentar o mundo com essa perspectiva. E acredito muito que a gente precisa empurrar o Estado nesse momento, os governos municipal, estadual e federal, para que eles invistam nessas políticas de dar prioridade às periferias, aos mais pobres, políticas de transferência de renda e de reestruturar uma rede de equipamentos públicos de segurança e soberania alimentar na perspectiva da produção e do acesso à alimentação, né? Enquanto mandato, a gente está super disposto e a serviço dessa tarefa, ou dessas tarefas. Inclusive, a gente já vinha tentando implementar essas atividades, né? Com muita dificuldade, até porque a resposta era sempre muito
sectária, falando que isso atrairia mais pobres ou mais morador de rua, assim por diante. Não era numa perspectiva de garantia de direito, da alimentação enquanto um direito, mas a perspectiva da alimentação como algo a ser entregue para as pessoas e aquilo atrair morador de rua. Era sempre o argumento, né? Mas eu acho que a gente tem que se despir das nossas diferenças nesse momento e seguir um pouco de Milton Santos, né? Vamos ver o que nos reúne e não o que nos distancia, né? Nesse momento é fundamental. Inclusive no nosso campo progressista, a gente reunir esforços na perspectiva do bem comum, né? Sim, eu acho fundamentalmente no campo progressista. Porque o campo progressista, ele tem o dever do compromisso. O dever de criar uma nova narrativa a partir do encharcamento da realidade social. O campo progressista não pode ficar nas lindas e belas ideias de transformação do mundo sem botar os pés no chão. Tem de botar agora os pés no chão para construir uma nova narrativa. E essa narrativa perpassa por dentro desta realidade. E aí eu acho que é importante, Marquito, foco. Não perder foco. Senão nós podemos desviar foco. E ao desviar foco, nós vamos perder milhares de vidas. Aqui está o comprometimento. Eu acho que o comprometimento nesse sentido, e aí o comprometimento que se alarga em compor, e aí eu acho que construir uma esfera pública não estatal de controle social é fundamental, porque o que é isso? É uma relação entre a sociedade civil e o Estado, não em oposição, em composição, num tensionamento ao instituído, né? E um tensionamento ao instituído, transgredir esse instituído, para que essa nova esfera seja uma esfera que venha na materialidade do direito do mundo dos empobrecidos, que é, ou seja, o direito à cidade, o direito à cidadania, o direito à materialidade em termos de possibilidade concreta em cima das questões que tu levantou, que são questões de alternativas aos processos da fome, aos processos do desemprego, aos processos de gerar trabalho e renda. Eu acho que aqui a gente tem de se recriar no processo. Então, eu penso que gerar trabalho e renda nas periferias, dentro da visão agroecológica, dentro da visão das hortas comunitárias, dentro da visão do que pode ser construído na linha da segurança alimentar, dos restaurantes populares. Os restaurantes populares, talvez nesse momento, eles vêm com uma necessidade premente para quem não tem o que comer. Se nós já tínhamos moradores em situação de rua, nós vamos ter não moradores só em situação de rua, nós vamos ter pessoas da periferia que vão buscar comida onde tem. Buscar comida onde tem, vão aos centros onde se desenvolve a comida, o que já vinha sendo feito. Então, pensar em restaurantes populares, né, em restaurantes nas periferias, e aí uma coisa que tu levantou é fundamental, que nós já trabalhamos lá atrás com o Betinho, e a gente evoluiu com o Herbert Souza, que foi a luta da cidadania contra a miséria e a fome, a luta pela vida, e passava pela segurança alimentar. E a segurança alimentar nasceu desse processo, que era o mapeamento da fome, das demandas, juntado com o mapeamento das potencialidades. Eu acho que nós vivenciamos fortemente isso com o Betinho. De lá surgiu toda a experiência das cozinhas comunitárias. Vejam, bancos de alimento para as comunidades de periferia vão se fazer nesse momento necessário. E aí coisas simples, por exemplo, pegar do bairro uma cozinha comunitária, de um centro comunitário, de um centro. E aí vem a importância também, eu queria levantar dois elementos importantes na periferia para acontecer isso, Marquito. As igrejas, pegar as comunidades, e aí eu pego um exemplo concreto nosso aqui do Morro, daqui da nossa comunidade, da nossa cozinha comunitária, do centro de pastoral aqui do Monte Serra, estão saindo todos os dias em torno de 350 a 400 marmitas para a rede rua. E à tarde o café. A gente concentrou os grupos aqui. Então acho que as igrejas vão ter que abrir-se a seus salões, suas paróquias, suas comunidades, suas capelas, que tem pequenas cozinhas para festa, tornar tudo isso banco de alimento, restaurante popular, né?
E aí, os terreiros de Umbanda e Candomblé, que a gente tem uma relação enorme com os terreiros, e os terreiros têm um trabalho lindíssimo de aglomeração, de centralidade de trabalho, tem suas cozinhas, eles podem se tornar em restaurante, em centros de alimento, as igrejas irmãs, o pentecostalismo, todas as igrejas de periferia, não só a católica, mas tantas igrejas, os centros, as grandes religiões. E aí a gente vê também um trabalho muito bonito conosco já aqui embaixo da rua, que é o pessoal do Hare Krishna, que serve comida para os moradores de rua também. Então acho que os bancos de alimento, e aí talvez uma outra coisa bonita também que eu li do ICOM, que começaram a fazer, que são os bancos também, de a gente reforçar o comércio local, esses pequenos comércios dentro da comunidade. E aí eu acho que a gente poderia pensar uma outra questão nessa rede de relação centro e periferia, e centro, e também a questão cidade e campo, né? Eu acho que nesse momento pensar como é que essa demanda dos pequenos agricultores possam organicamente vir para a periferia, para esses bancos populares, para esses restaurantes populares, para esses espaços, não? Por quê? Porque nós temos de ter uma dimensão muito profunda. Ou a gente entra e tem centralidade de foco, e aí eu acho que os saneamentos básicos poderiam ter cooperativa para fazer com os desempregados a construção do saneamento, a formação de mão de obra qualificada rápida, cooperativa, sem dúvida nenhuma, que pudesse assumir essa demanda, e aí o Estado tem que entrar com a questão fortemente de investimento nessa realidade, moradias populares por aí afora, né? Infraestrutura nessas comunidades de periferia e utilizar a mão de obra que está ali dentro, que é a mão de obra que perdeu o emprego. E fazer com que essa mão de obra que perdeu o emprego, ela possa gerar renda para poder comprar no comércio local. Porque o restaurante, os bancos de alimento, eles são apoio para a gente poder gerar uma economia, não? E para gerar uma economia, sem dúvida nenhuma, temos de gerar também trabalho. E para gerar trabalho, nós precisamos qualificar um pouco essa mão de obra e qualificar no território. E aí, por que a gente tem de correr rápido, não perder foco para fazer esse processo? Porque pode vir uma grande convulsão social. Quem tem fome, quem vê um filho passando fome, quem vê uma criança 2, 3 dias que não tem nada no estômago, vai tirar da onde tem. Vai ao supermercado, vai tirar da onde tem. Não tem bom. Por isso, nós ainda, creio que aí vem a cultura da solidariedade, que se falava, que tu tocou no início, a importância da solidariedade. A solidariedade, mais do que nunca, ela está acontecendo nos territórios. Mais do que nunca, os territórios estão se organizando. Ontem a gente se organizava aqui no Monte Serra com as lideranças de rua, para que o líder de rua possa ter as informações, possa levar as cestas básicas. Estamos fazendo um pequeno questionário para que essas lideranças tenham na mão levantamento, quando é que perdeu o emprego, qual é a maior necessidade da família, se tem gente acamada. Por quê? Porque quando um envelhecido tiver o vírus, nós temos de saber como protegê-lo. Não é pensar que ele tem de morrer e a gente dá a possibilidade para o novo. Nós não podemos chegar a essa questão econômica que a gente olha e diz, o envelhecido, tudo bem, já viveu 70 anos, ele pode morrer, a gente vai dar possibilidade para esse novo de 17, 18 anos, para que ele não morra. Aliás, o vírus está pegando todo mundo, não é? Uma faixa etária, né? Isso é uma coisificação da vida, né, Padre Wilson? Transformar as vidas em números, em estatística apenas, em processos industriais, e que os velhos são descartáveis e os novos estão aptos para o trabalho, vamos chamar assim, né? Isso é do que tem mais de perverso, uma visão altamente ultraliberal, que a gente não pode, e é isso que o senhor coloca com muita qualidade. A gente tem que fazer escolhas nesse momento. As lideranças políticas, comunitárias, econômicas, ou elas escolhem a vida, ou elas fazem com que a gente consiga retomar os processos de trabalho, geração de trabalho, emprego e renda, e acesso à alimentação,
de forma adequada nesse momento nos territórios, ou a gente vai viver uma convulsão social. E isso está na mão hoje das lideranças. A gente não pode ficar discutindo o sexo dos anjos nesse momento e ficar discutindo com aquele que não quer nos ouvir, porque a gente está à beira de um colapso ou de uma grande convulsão social. É isso que nos espera, se não tomarmos as rédeas do processo, com essa determinação. Se concentrar muito no que tem para fazer. Pode falar. E aí as rédeas do processo não é com a repressão. Não é com a repressão em cima de pobre. Porque se houver uma convulsão social, a gente é capaz de botar o exército para matar pessoas, a polícia. A gente tem de se antecipar à realidade da convulsão. E nós já somos uma sociedade, sem dúvida, com um grau de solidariedade que está nascendo e a gente está sentindo e vendo. E aí tu faz uma coisa que é importante, Marquito. As lideranças são responsáveis. Porque passando a pandemia, nós vamos ver quem, nesse processo todo, foi capaz de abrir mão do seu tempo, foi capaz de abrir mão das suas questões e entrou de fundo, assumindo o foco dessa realidade em cima de prioridades. Porque o que vai sobrar, diria, de ética, de honestidade, de justiça social, de solidariedade, são com aqueles que foram capazes de sujar as mãos e de entrar junto no jogo. E aí eu vejo que aqui as lideranças empresariais, que já estão aí conosco, trabalhando com mãos arregaçadas nisso tudo, lideranças políticas, lideranças de bairro, lideranças da sociedade civil, e aí talvez mais do que nunca vem a importância, eu penso que mais do que nunca está aparecendo para nós a importância das universidades, a importância da ciência, a importância da construção da pesquisa. A pesquisa que foi jogada às traças, ela se revela. E aqui os governos do Nordeste fizeram uma coisa lindíssima, porque contrataram um grupo, e já estão com 700 cientistas articulados, trabalhando em função da pandemia, do vírus. Mais do que nunca volta a importância da ciência como busca de solução. E não tem, quando a gente fala ciência e razão, ciência e fé, a ciência está aí como um dom de Deus, e como um dom de Deus para buscar saídas para a humanidade. Deus não voltará num passo de mágica. Deus não voltará nas nuvens. Deus já nos deixou a ciência, já nos deixou o conhecimento, já nos deixou o processo da ressurreição de Jesus Cristo. Ele está entre nós, Ele vive conosco. A gente tem de recuperar os seus gestos, recuperar a dimensão mais profunda do que o Cristo viveu enquanto humanidade. Está nas nossas mãos. É nós que vamos ter que fazer urgir o processo. Né? Eu acho que quando tu levanta essas questões do papel das lideranças, liderança, como diz o Papa Francisco, não é para ficar na poltrona, não é para ficar de braços cruzados. Liderança nesse momento é mergulhar dentro do mundo real, um foco concreto e dar tudo o que tem para que a gente não tenha convulsão social, para que a gente antecipe os processos, ou seja, construa a justiça social, construa uma cidade com equidade. É possível, é possível. Eu sou muito esperançoso, porque nós estamos desde o dia 19 de março, dia de São José, a gente botou a mão na massa mais ainda diante dessa realidade, e os fundos estão sendo respondidos da Rede Rua, os fundos da rede do IVG está sendo respondido, né? E a gente percebe de que as pessoas acreditam na transparência, e aí é importante a transparência dizer que a comida chegou lá na mesa da pessoa, que a pessoa se alimentou com essa cesta básica, por causa daquela contribuição pequena que a pessoa deu, ou a contribuição grande. Isso se desdobrou em saída solidária. Então, não perdermos, eu acho que a gente não pode nesse momento, autorreferencialidade, como você diz, não podemos perder essas dimensões, entendesse? Eu te passo a palavra nesse momento e vou correndo pegar o meu carregador, porque está
acabando a minha bateria, a gente quer fazer bem as coisas, ok? Tá, Então, isso, enquanto tá isso bom, vai vai te lá. colocando, eu vou correndo bem rapidinho. Tá bom. Eu queria deixar, assim, a partir dessas reflexões do Padre Wilson, tem um compromisso meu e nosso, enquanto liderança, a gente vem atuando de forma incansável e muitas vezes de forma silenciosa, porque é assim que a gente sempre fez as coisas, sem precisar que tenha o reconhecimento do nome, muito pelo contrário, a gente quer que as ações elas aconteçam e a gente servir muito mais como um intermediador dos processos que acontecem, daquelas pessoas que estão sedentas por poder colaborar e aquelas pessoas que precisam, né? E a gente não precisa transformar isso numa ação explícita, muito pelo contrário, a gente pode fazer isso de forma muito silenciosa. E a gente vem fazendo. E até deixar isso aqui declarado para o próprio Padre Wilson e para quem nos acompanha, que o meu compromisso enquanto mandato hoje na Câmara Municipal e que a gente tenha a agenda da ecologia e da justiça social, até porque não tem como trabalhar a ecologia sem trabalhar a justiça social na nossa concepção sistêmica e de uma visão em que tudo está interligado nesse mundo, a gente vai sim se comprometer em dar centralidade e compromisso muito firme na questão dos equipamentos de segurança alimentar e nutricional, os restaurantes populares, as cozinhas comunitárias, os bancos de alimentos. E se a gente tem dificuldade de construir isso com o poder público local, a gente vai construir isso com as organizações da sociedade civil e com as lideranças que estão empresariais, da sociedade civil, que tenham esse interesse, essa vontade, esse desejo. Mais do que isso esteja correlacionado com a concepção de mundo do qual a agroecologia vem se colocando nesse enfrentamento há muitos anos do acesso à alimentação e do direito humano à alimentação adequada. Até porque sabemos que nesse momento, hoje, quem planta, quem produz alimentos, quem tem essa possibilidade, eles estão há 50 anos na nossa frente do ponto de vista do que o sistema precisa se remontar. Então a gente precisa reconstituir, inclusive na nossa cidade, a gente tem problemas sérios. E quando esses problemas, como por exemplo, a falta de água, a falta de saneamento básico, a falta de esgotamento sanitário, elas são indicadores da cidade, mas quem sofre muito mais com isso são as comunidades de periferia, são os mais pobres. Porque os ricos, eles passam por cima disso. Eles aterram isso e conseguem transcender. Eles vão cultivando espaços, novos espaços, e a periferia vai ficando com aquele ambiente degradado e com aquele ambiente destruído. Então, fica aqui o meu compromisso com essa agenda, a agenda da segurança e soberania alimentar, articulado com essa concepção ecológica e de justiça social, né? Essa mensagem que eu também queria deixar para esses momentos, o Padre Wilson. E aí eu acho, Marquito, a questão do conceito... A gente tem mais 10 minutos de sessão, tá? E aí acaba a live, ela dura só 1 hora. Ô Marquito, acho que uma coisa importante dentro de tudo que a gente conversou, conceitualmente e na prática, a questão da gente construir a dimensão de uma ecologia integral. E aí eu acho que tem 2 documentos que se faz assim importantíssimo ser lido agora nesse momento. O documento do Papa Francisco, já leu, que é a Laudato Si. Ele dá um olhar muito profundo sobre a ecologia integral. E o outro documento que o Papa Francisco escreveu, que é Evangelho Gáudio, ou seja, Alegria do Evangelho, em que ele faz uma leitura de mundo e de como a gente poderia construir uma perspectiva humanística no mundo, né? E aí dentro desse primeiro documento ele traz a crise do comunitário. Tudo que tu e eu falamos até agora está ligado à questão do coletivo. É recuperar nessa pandemia o coletivo. Mais do que nunca, o coletivo se sobressai com uma grande perspectiva de possibilidade de salvação da vida, e da vida de todos do planeta, mas da vida de uma cidade. E eu acho que aí a gente poderia construir uma perspectiva a partir de amanhã contigo, em cima dessas questões, mas também a gente poderia construir uma discussão como pensar um conselho para essa cidade, um pacto de conselho, de que a gente vá além das questões partidárias, das questões institucionais, das questões religiosas, mas de que nesse momento dificílimo, porque não vamos entrar numa aparente realidade a partir do dia de amanhã, nós temos de ir muito mais fundo, porque a pandemia, o pico sobe e vai subir
e a gente tem de se antecipar, se já se antecipamos até agora, não vamos afrouxar o processo. Porque se a gente afrouxa nesse momento o processo, nós vamos entrar, sem dúvida, com perdas enormes de vida. E eu, como pastor, não posso perder uma vida, porque a minha missão é salvar a vida. A minha missão, pela qual eu me coloquei e sou um sacerdote, é para salvar a vida. E salvar a vida significa proposição concreta, real, de buscar. Então eu acho que essa relação entre sociedade civil, Estado, e aí a Câmara de Vereadores, eu volto de novo no papel de vocês da Câmara. Eu acho que mais do que nunca a Câmara tem um papel fundante nesse momento, que é pegar as questões reais da vida dessa cidade em cima de focos para inverter prioridades e inverter orçamento. Não é hora de asfalto, é hora de investimento na realidade da fome, na realidade do desemprego, na realidade do saneamento básico, na questão da habitação, porque é a partir daí que nós vamos trabalhar saídas do isolamento, porque eu vejo aqui no Morro que significou para esse povo fazer isolamento social, não é fácil. É fácil onde tem uma casa que tem 2 banheiros, 3 quartos, onde tem uma cozinha, uma sala, uma varanda, mas no Morro, quando muitas vezes a casa tem 2 cômodos, e uma pequena cozinha, com 7, 8 dentro, com o avô, com a avó. Ontem à tarde a gente discutia aqui no Morro como é que nós vamos fazer isolamento quando o avô ou a avó pega o vírus. De que forma? Para onde levar? Para cuidar? Para não deixar morrer. Senão a gente pode dizer, ela já está velhinha, com 85, 90 anos, está no fim de linha. Não, não está no fim de linha. É vida. O valor da vida é uma prioridade imensa que a gente agora tem de assegurar com todas as nossas forças, não? Ótimo. Então, eu continue contando comigo, sem dúvida nenhuma, nessas grandes discussões, né? Quero trazer aqui a Isabela e o Cirilo também, que já estão na Rede Rua conosco aí nesse trabalho, os grupos da Rede Rua, nessa discussão de restaurantes populares por aí afora. Eu acho que a gente tem, sim, condições, talvez, de começar a articular a rede da periferia em cima dessas prioridades bem concretas, banco de alimento, cozinhas comunitárias, como fazer esse processo, como envolver essas realidades, né? Como trazer a iniciativa privada para ajudar, como facilitar para que o governo entre também e reveja prioridades dentro desse processo e invista também nessa questão fundante, não? Para depois a gente não chorar lá na frente e dizer, podíamos ter feito, não fizemos, no entanto a convulsão chegou. Porque quando a convulsão chega, ela é um tsunami, ela é um vulcão. Não tem como segurar a fome. A fome vai buscar onde tem. E nós temos condições de antecipar, temos, como já fizemos agora, todas essas questões de isolamento, tudo isso, de prevenção. Mas eu alertaria de que não vamos entrar no dia de amanhã num relaxamento, afrouxando, achando que tudo é normal, numa falsa aparência. Não é verdade. A periferia não é assim. Nós temos que ter um olhar muito concreto e uma retomada muito grande nessa perspectiva. E tudo isso me ajuda, e nos ajuda, e ajuda nessa dimensão, da dimensão do comunitário, a gente, sem dúvida, e termino aqui com a minha mensagem, de esperança. Devemos ser esperançosos. Nós estamos passando por dentro disso. Estamos fazendo grandes aprendizados, e os aprendizados vêm porque nós não perdemos a esperança. Ou seja, estamos dentro de casa, mas conectados. Estamos dentro de casa, mas construindo as redes. Estamos dentro de casa amorosamente, mas não paramos de refletir, de pensar, de trabalhar, né? E talvez uma coisa muito bonita para a gente é as pequenas coisas do dia a dia. Não queria dizer como mensagem final, o ato de acordar, o ato de deixar a água cair sobre o corpo. Para mim, todos os dias, o ato de cuidar de um pequeno grupinho de rosas que eu tenho ali na frente da casa, de molhar isso no fim da noite, com cuidado da água, para não desperdiçar a água, porque o outro problema é seca, né? Nós estamos vivenciando já a seca. Então, o cuidado com o racionamento da água é fundamental, porque primeiro a água falta é na periferia, sempre foi assim, talvez tenha de inverter, agora em função dessa pandemia, né? Já não pode ficar assim.
Eu acho que o cuidar da beleza das pequenas coisas, o lavar roupa, o passar, o estirar a roupa, o fazer a comida, as coisas do dia a dia que a gente tem de fazer com imenso sentido. Para mim, esse tempo me deu de novo uma guinada de não fazer mais as coisas correndo como eu sempre fazia, não. Mas da gente fazer as pequenas coisas, porque o tempo mudou. O tempo cronológico mudou. E o tempo que também não é cronológico também mudou. Porque a gente está se reinventando e construindo uma nova narrativa. Então, minha narrativa é esperança, esperança, esperança. Porém, do verbo esperançar, que é o verbo em movimento. Muito bom, Padre Wilson. Agradecer demais essa mensagem e essa reflexão profunda e esses chamados que o senhor nos faz, né? Eu, enquanto hoje uma liderança política, mas também a todos que estão acompanhando aqui. Queria dizer, assim, que a gente já está se alinhando para fazer uma reunião online com vários movimentos sociais e lideranças políticas e econômicas da cidade para repensar a questão do restaurante popular e a real necessidade urgente desse equipamento. Então a gente vai estar à disposição, a gente vem fazendo isso há 3 anos na Câmara, tentando pautar com emendas no orçamento que não são aprovadas, mas a gente está construindo aí uma reunião para essa semana online. Quem tiver interesse é só dar um alô ali no direct do próprio Instagram que a gente chama vocês para essa reunião online. Também dizer da importância da gente repensar e aí ir profundamente, radicalmente nos processos de hortas comunitárias. O tempo é propício para isso. A gente época de fazer hortaliças em geral, agora para atravessar o inverno, e depois do inverno a gente plantar as plantas de lavouras, batatas, inhames, carás e assim por diante. E, portanto, é um convite, um chamamento para as pessoas que estão acompanhando aqui também se reorganizar nos seus territórios e a gente repensar a ocupação desses espaços, né? E aí conta com a gente, conta com o mandato, com essa liderança do qual a gente também hoje simboliza do ponto de vista da agricultura urbana e dos equipamentos públicos, né? A gente vem também construindo a várias mãos um processo que é de plantio junto à universidade. Em breve a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso e convidando as pessoas para se envolver. E queria aqui também, Padre Wilson, antes de a gente acabar, fazer um convite para que a gente volte no próximo domingo, nesse mesmo horário, às 5 horas, e continue e reatualize esse debate que a gente travou aqui hoje, né? Para a gente reatualizar, convidar as pessoas, e fica aqui o convite para a gente refazer essa discussão no próximo domingo, também às 5 horas, aqui nesse canal. Ok, eu acho que é fundamental usar esses canais, Marquito, agora, como saídas de perspectivas, de aglutinação, de construção de rede, sem dúvida, porque é o meio que a gente tem nas mãos. Muito obrigado, muito Padre Wilson, obrigado a todo mundo. Eu também quero agradecer a todos que acompanharam, não? E que a nossa reflexão não fique na reflexão, que cada um de nós faça um pouquinho, dá um pequenino passo. Isso. Obrigado. Sim, temos que usar os espaços públicos, o pessoal perguntou aqui, e também os espaços comunitários. Nós temos espaço para isso na ilha ainda. Agradecer, Padre Wilson, agradecer as pessoas que passaram por aqui. Ficou em média entre 75 pessoas, em média, acompanhando. E eu vou estar salvando essa live, e quem quiser fazer parte também da rede do Instituto Wilson Grow, da rede com a rua, das iniciativas aí que tem acontecido na sociedade, manda um alô que a gente redireciona aí, tá bom, pessoal? Um abração, obrigado, Padre Wilson, mais uma vez. Boa noite para todo mundo. Ok, boa noite, obrigado, Marquito. Obrigado.